Continuando, então, temos aqui agora os recursos textos e cotas. Textos são informações que você pode adicionar ao desenho para indicar um cômodo ou acrescentar informação a uma parte do projeto, e cotas são recursos através dos quais a gente expressa as medidas dos elementos que compõem o nosso desenho. Começando por textos, a ferramenta texto ela tem aquela aparência ali, é o botãozinho com a letra A. Então, antes de utilizarmos texto, a gente tem que configurar eles para o tamanho do desenho que a gente está fazendo. Então, para configurar o texto, a gente vai então no botão Anotação, clicamos naquela setinha, vai abrir uma tela parecida com essa aqui, e aí a gente tem que lembrar que texto tem esse íconezinho aqui, é o A, ok? Clicando nessa opção aqui, a gente vai perceber que texto tem algumas opções pré-definidas. Tem o texto anotativo e o texto standard. A gente vai utilizar aqui o texto standard. E aí, para isso, a gente vai selecionar ele e vamos escolher essa opção aqui. Para quê? Para que a gente consiga definir o tamanho das letras do texto que a gente vai colocar no desenho. Então, clicou naquela opção ali, vai aparecer essa telinha aqui. Essa telinha é onde a gente vai conseguir especificar o tamanho da letra. Aqui ele chama de altura. Então, para as plantas que a gente está fazendo, um tamanho bacana é 0.2. E isso, claro, vai variar conforme for o seu desenho. Fez isso aí, clicou em aplicar, e aí então você já estará em condições de colocar texto no seu desenho. Aqui a gente tem uma ilustração de um projeto sem texto e aqui com texto. Então, dando uma olhadinha lá no AutoCAD, a gente vai pegar esse projeto aqui que a gente já tem ele já bem avançado, e vamos fazer o seguinte: a gente vai criar uma camada de nome texto e vamos colocar os textos dentro dessa camada. Então, vamos lá no botão propriedades da camada, vamos criar uma nova camada de nome textos. Vou selecionar aqui uma cor para ele, vou colocar essa cor aqui e vou dar um OK. Agora eu tenho uma camada texto. Eu vou selecionar a camada texto para deixar ela aqui sendo exibida, e quando a camada está selecionada aqui desta forma, todo o elemento que eu criar vai ser criado diretamente dentro dessa camada. Então é um recurso interessante para a gente já desenhar dentro da camada correta. Então, a ferramenta texto, ela está aqui. Antes a gente vai especificar ela. Então, a gente configura aqui na opção anotação. Vamos localizar que texto é este aqui. Vamos na opção standard. Agora vamos na opção gerenciar estilos de texto. A gente pode clicar aqui e vai vir essa telinha, mas também a gente pode vir em anotação e clicar em cima do Azinho aqui ao lado. É a mesma coisa. Certifica ali que está selecionado o estilo que a gente deseja, que é este aqui. E aqui em altura a gente vai colocar a altura 0.2, porque é um tamanho de letra compatível com o desenho que a gente está fazendo. Fez isso aí, clica em aplicar, fechar e pronto. Agora que o nosso texto está formatado, a gente vai aplicar ele no desenho. Para isso, a gente clica no botão texto, define um retângulo e escreve dentro. Clica fora e pronto. Vou novamente lá, define um retângulo. A gente pode clicar fora ou então clicar em fechar editor de texto. É a mesma coisa. Pego lá, retângulo, clica fora. E assim a gente coloca rótulos em todos os cômodos do nosso projeto. Aqui eu vou botar área de serviço, um AS da vida. Se a gente quiser movimentar os textos, clica uma vez, vai habilitar os pontos de controle. Vai no botãozinho quadradinho e aí você consegue
movimentar ele para deixar ele melhor posicionado no espaço daquele cômodo. Vou pegar aqui e pronto. Ó, agora aqui já concluímos a camada de textos, vamos chavear ela e pronto. Seguindo em frente, agora a gente vai dar uma olhadinha em cotas. Cotas é um recurso semelhante ao de texto, só que aqui a gente vai colocar as medidas no nosso desenho. Então, o botãozinho é aquele ali, está ao lado do botão texto, e é de maneira equivalente. A gente vai clicar em anotação, vamos procurar o ícone de cotas, que é este aqui. Vamos usar a cotas do tipo Standard e vamos então gerenciar estilos de cota para personalizar essa cota. Essa é a tela de configuração de cotas. A gente certifica aqui se o padrão, se o estilo selecionado é o que a gente deseja. Então, ok, e clique então em modificar. Aqui existem várias abas que a gente pode fazer diversos ajustes. Um ajuste interessante é esse aqui, onde a gente pode definir a precisão da cota. Então, a aba unidades primárias define quantas casas decimais você deseja para suas medidas e aí tecla OK. E aqui tem uma ilustração, desenho sem cota, desenho com cota. Na prática, vai ser mais ou menos assim. A gente vai criar uma camada de nome cotas. Vamos definir uma cor para essa camada. E vamos fechar. Agora eu vou aqui na lista de camadas, vou deixar a camada cotas selecionada para que todo o elemento que eu adicionar agora ao desenho seja enviado diretamente para a camada cotas. Ok, agora vou em anotação, procuro aqui por cotas, esse é texto, esse aqui é cota, ok, então vem aqui do lado e seleciono a opção Standard. Vou novamente lá, tá lá, cota, Standard, agora venho nesse botãozinho aqui e clico em modificar. Aqui a gente vai na aba unidades primárias e vou trocar aqui a quantidade de casa decimal, vou colocar 3 casas. E dou um OK. Fechou e pronto. Agora a gente está com tudo organizadinho para adicionar a cota ao desenho. Para adicionar a cota, a gente então clica lá naquele botãozinho lá, cota, e aí é simples. Clica numa extremidade, clica na outra extremidade e dá um terceiro clique para definir a que distância você quer deixar a cota do desenho. Aqui, então clicou, pronto, adicionou a cota ao desenho. E assim você faz em todos os locais onde você deseja colocar a cota. Dependendo do local onde você aproximou o mouse, nem vai ser preciso clicar em ambos os cantos. Basta simplesmente aproximar o mouse da linha e depois dar um segundo clique para definir a que distância você vai deixar a cota do desenho. Finalizando, dá um ESC. Vamos lá na camada de cotas, tá chaveado, ok, tudo certinho, todas as camadas chaveadas e tudo prontinho aqui. Então, cotas e textos no nosso desenho.